Para facilitar o nosso estudo, nós vamos numerar as equações. A primeira equação, 2x menos 4y igual a zero, vamos chamar de equação 1. Colocamos aqui entre parênteses. 5x mais 3y igual a 13, vamos chamar de equação 2. O primeiro método que desenvolveremos é o da substituição. Como fazemos? Nós isolamos uma das incógnitas em uma da equação, que daí essa incógnita fica em função da outra, e substituímos na outra equação. Assim determinamos o valor de uma incógnita. Daí voltaremos nas equações conseguidas anteriormente e determinamos o valor da outra incógnita. Por isso é chamado método. Pegamos a primeira equação, mas podemos pegar a segunda, tanto faz. Vamos pegar a primeira equação e isolar o x. Então, 2x igual a 4y. Deslocamos o 4y para o segundo membro. Ele era negativo no primeiro, passa a ser positivo no segundo. Então, o x fica igual 4y dividido por 2. Porque esse 2 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo. Então, ficamos que x é igual 4y dividido por 2, simplifica o 4 com o 2 e fica o 2. Então, o nosso x vale 2y, que chamaremos isso de equação 3. Agora, nós vamos pegar a equação 3, que determinamos o valor de x em função do y. Vamos pegar a equação 3 e substituir o valor dessa incógnita, x igual a 2y, x em função de y, vamos substituir agora na outra equação, na equação 2. Então, a equação 3 substituiremos na equação 2. Então, na equação 2, nós temos que 5 vezes x mais 3y igual a 3. Mas só que o x, na equação 3, ficou em função de y. Vale 2y. Então, no lugar do x, nós substituímos por x igual a 2y na equação 2. Então, 5 vezes x, que é o nosso x vale 2y, então 5 vezes 2y mais 3y igual a 13. Então, por isso que é chamado o método da substituição. Porque nós isolamos primeiro o valor de x em função do y na equação 1 e agora vamos substituir na equação 2. Onde temos x na equação 2, nós vamos substituir pelo valor em função de y, que é 2y. Agora aqui, 5 vezes 2, 10. 10y mais 3y igual a 13. Então temos que 10y mais 3y, 13y. Então 13y igual a 13. E agora calculamos o valor de y. Y será igual. Esse 13 está multiplicando, vai passar dividindo. E ficamos com 13 dividido por 13 igual a 1. E esse é o valor de y. Então conseguimos determinar o valor de uma das incógnitas, que é o y. Y vale 1. Vamos chamar isso aqui de equação 4. Agora nós já temos o valor de uma incógnita. Então basta agora substituir no valor da equação 3, que o x está em função de y. Então, vamos dizer assim, a equação 4 substituída agora em 3. Vamos substituir o valor na equação 3, que está em função, x em função de y. Então, o nosso x, que é igual a 2y, agora vai ser x igual a 2 vezes 1, que é 2. E assim, determinamos o valor de x, que é. Conseguimos determinar o valor das duas incógnitas, y igual a 1 e x igual a 2. São os valores das duas incógnitas calculadas pelo método da substituição. Então, o método da substituição consiste em isolar uma das incógnitas em uma equação, daí a outra incógnita fica em função dessa. É o que nós fizemos aqui, né? Na equação que obtivemos. Na equação 3, ficamos com o x em função de y. E daí substituímos na outra equação. E assim determinamos uma das incógnitas. E daí voltamos e calculamos o valor da outra incógnita.
Então esse é o método da substituição. Vamos fazer mais um exemplo de determinação de incógnita de sistema de equação pelo método de substituição. Vamos pegar aqui a equação 4x menos y igual a 8. E a outra equação 5x mais 2y igual a 23. Então temos aqui duas equações, duas incógnitas. Chamaremos de equação 1 e equação 2. Duas equações e duas incógnitas. Dizemos que é um sistema, então, possível de se calcular, de determinar as duas incógnitas, possível e determinado, porque vamos determinar o valor das duas incógnitas. Então, é um sistema possível e determinado, duas equações para duas incógnitas. Pelo método da substituição, vamos, então, calcular pelo método da substituição. Digamos na equação 1, vamos isolar o valor de y, que como ele está sozinho aqui, basta isolar. Né? Se eu deslocar o 8 para o primeiro membro, fica 4x menos 8. E desloco o y para lá, que ele está negativo aqui, deslocando para o outro membro, ele fica positivo. Assim já ficou o y isolado, que podemos pôr ele no primeiro membro só por questão de visualização. Então, y é igual a 4x menos 8. Vamos chamar isso aqui de nossa equação 3. O y ficou isolado aqui nesse sistema. Ficou em função de x, 4x menos 8. Vamos chamar isso aqui de equação 3. Agora, temos a equação 3. Com essa equação 3, 4x menos 8 igual a y. Nós vamos substituir na segunda equação. Então, vamos substituir o valor de y, que está em função de x, na equação 2. Método da substituição. Então, nós temos que 5x mais 2y igual a 23. Então, 5x mais 2y, 2 vezes y. Só que o nosso y, que está em função de x, vale 4x menos 8. Substituímos, então. No lugar do y, entra. Já determinamos o valor de x. X vale 3. Vamos chamar isso aqui de equação 4, né? Então, esse valor de x igual a 3, vamos substituir na equação 3, onde a nossa expressão, que nós chamamos de equação 3, o y está em função de x. Y igual a 4x menos 8. Então, y igual a 4 vezes o valor de x, que é 3, menos 8. Então, y igual a 4 vezes 3, 12. 12 menos 8. 12 menos 8, que será igual a 4. Então, com isso, nós determinamos também o valor do y, por substituição. Então, primeiro isolamos na equação 1 o valor de y, que ficou em função de x, e depois de calculado esse valor de x, nós voltamos na expressão onde o y está em função de x e calculamos o valor de y. Então, determinamos que o x vale 3 e que o y vale 4. Se você substituir esses valores de x e de y nas equações originais do sistema, você vai ver que satisfaz na primeira equação. 4 vezes x menos y igual a 8. Ó, se x vale 3, então 4 vezes 3, 12. 12 menos o y, que vale 4, 12 menos 4 é 8. Então, na equação 1, esses valores satisfazem. Se você substituir também na equação 2, você vai ver que a equação 2 também é válida. Né? 5x, 5 vezes 3, 15, mais 2y,
mais 2 vezes 4, 8. Então, 15 mais 8, 23. Satisfaz também a segunda equação. São os dois valores corretos desse sistema de equação. Por quê? Porque esses valores das incógnitas têm que satisfazer todas as equações do sistema, senão não monta o sistema, senão o sistema não é válido. Então, o valor obtido para x e o valor obtido para y tem que satisfazer todas as equações. Assim, nós determinamos, então, os valores das incógnitas pelo método da substituição. Se você gostou desta aula, clique no joinha ali embaixo e se inscreva nesse canal para receber os próximos vídeos. Até mais!